Mocidade Asaf, saúde a igreja com a paz do Senhor. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria os céus. Ela não teria forças para adorar, não haveria missionários em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. Por isso que o inferno vive a chorar, brilhando em toda parte a igreja vem, quebrando os cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. O céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno. A igreja santa perseguirá. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, mas a pode abalar. Por isso que o inferno vive a chorar. A igreja não descansa o tempo todo, cristão. Brilhando em toda parte a igreja vem, quebrando os cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. O céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno. A igreja santa, a que perseguirá. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, mas na luz do sol, a sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem. O barulho de milagre
Mocidade Isaac, agradeço a oportunidade. A irmã Grênia está com a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos fazer algo diferente. Hoje é o dia da mulher, né? Quer dizer, todos os dias é o dia da mulher, né? Mas temos uma data hoje especial, que vamos comemorar o dia dela. Então, eu queria chamar todas as irmãs casadas, as jovens que não são casadas também, que são mulheres. Queria que vocês ficassem aqui um pouco. Viessem rapidinho, irmãs, para a gente poder, né, apressar um pouquinho. Pastor Marcos, vou botar o senhor hoje para trabalhar. Temos 5 mensagens e eu queria que o senhor lesse essas 5 mensagens para elas. Pode ser? Mas, pode ser. Pode chegar. Em nome do Senhor. Queremos agradecer por este fim de semana. Como os irmãos bem sabem, tem alguns aqui, me procure. Eu sei de uma coisa: quando nós investimos em missão, Deus prospera. Quando nós investimos em missões, Deus abençoa. Quando nós investimos em missões, Deus dá o jeito dele e faz o milagre acontecer em nossas vidas. Amém? Eu quero aqui, com alegria e satisfação, dar um bem-vindo para a nossa irmã Vânia, que foi lá na terrinha da terra quente, né? O sol quente, Jesus da glória, né? Passou lá um mês, foi em paz, voltou em paz, deu um beijo na mamãe. Muitos, né? Dá uma toda saudade. Deus abençoe a senhora, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar avançando em nome de Jesus. A irmã Gabriele, eu estou só querendo a carta dela, que ela está me enrolando, mas eu não vou dar bem-vindo mais não, tá bom? E os demais já são de casa. Inclusive, eu quero aqui ler 2 cartas, que é a carta que o pastor gosta de receber. Assembleia de Deus, Catedral de Morrinhos, Goiás. Aqui se faz amizades, cartas de mudança para a Assembleia de Deus em Ceilândia DF. A irmã receba a irmã Bruna Gonçalves dos Santos Bastos, né, casada, os quais gostam da comunhão desde 2006, né, lá na igreja de Morrinhos. E está nos entregando carta de mudança, assim como também, na mesma sorte, apresentamos a Assembleia de Deus em Ceilândia, né, assim como saúde dos irmãos, o irmão Cleiton César Barros Oliveira de Souza Bastos, né, casado com a sua digníssima esposa, irmã Bruna, né, também em comunhão desde 2006. Então, é uma honra receber os irmãos, que Deus abençoe e prospere. Assim como eu já disse para os irmãos, contamos com o valor de cada um. A irmã é ministra de louvor, é cantora, o varão é baterista, né? Então, é algo que nós podemos usar muito aqui na obra do Senhor e temos espaço para trabalhar. Amém? O que diremos aos novos irmãos aqui da igreja? Sois bem-vindos em o nome de Jesus e fique sempre. Jesus te ama e nós também. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, eles são corajosos, porque eles moram lá na QNN 21 da Ceilândia e vêm para cá. Tem coisas que a gente não questiona, só aceita. Deus abençoe os irmãos pela coragem de vir até aqui servir ao Senhor neste lugar conosco. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. No final do culto, joga no Stories aí, irmã. Eu vou dar um tempo aí. Que vai estar transmitindo aqui no Instagram, porque tem muita gente que comprou, né, a ajuda fraternal de mocidade e vai não está aqui para ver se ganhou, mas vai assistir pelo nosso Instagram, que vai ser transmitido, né? E vai estar aí sendo sorteado a fritadeira Air Fryer, né? A irmã Tati não está no sorteio, né? Não? Aí agora acho que tem chance de ganhar. Mas os irmãos que estão assistindo a gente,
os irmãos que ainda não comprou e querem comprar e tem a oportunidade, chega ali atrás, os irmãos estão ali ainda vendendo alguns tickets, tá bom? No finalzinho do culto vai fazer o sorteio para quem ganhou um airfry abençoado. E já top, é Britânia, tá? 4,5 litros de capacidade. Então Deus abençoe a todos. E a irmã Rayane vai estar mandando pelos stories, se não tem dinheiro agora, manda um pix, né? Ou de crédito ou de débito, tanto faz. Então Deus abençoe a todos que participem, porque o valor investido neste material vai ser revertido para a própria mocidade e também para a nossa reforma aqui do templo, amém? A mocidade já está enganjada, está trabalhando a todo vapor para nos ajudar e assim colaborar com o reino de Deus, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus e já torna a palavra para os irmãos de missões. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor falou uma coisa interessante, irmão. Não se faz missões sem dinheiro. Esse mês agora o irmão Joaquim tem uma viagem no dia 21, mas ele paga do bolso dele, viu? Essa pamonha aqui que nós fizemos é para a gente comprar Bíblias, harpas e vamos ver aí, né, como que vai ficar daqui para frente. A irmã Ketri vai louvar o Senhor para nós recolhermos os dízimos e as ofertas. E os irmãos vão glorificando aí. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar um corinho? Te
por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele irá continuar fazendo. Eu queria chamar aqui a irmã Vânia, né? As mulheres estão trabalhando hoje, porque é o nosso dia, nós somos fortes, guerreira, corajosa. Para a irmã Vânia fazer uma oração, irmão, porque a gente nunca viu tanta gente enferma como nesses tempos agora. Né? E eu estava pensando, é um vírus que apareceu não sei de onde surgiu e que agora está em todos os lugares, né? E é muita gente enferma, muita gente morrendo, muita gente que a gente ama, já viu descendo a sepultura, parente da igreja, sem ser da igreja, e essa nação, ela está doente, e a gente precisa pedir ao Senhor para sarar essa nação, né? A irmã Vânia está com a oportunidade de fazer essa oração. Cadê o irmão Alexandre? Logo após, o senhor já está com a oportunidade, viu? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, vamos nos colocar de pé, como a irmã Ana falou, né? São tantas pessoas que têm descido à sepultura, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele continua no controle de todas as coisas, né? Amém. Não há nada, Ele continua o mesmo Deus. Aleluia. Então vamos orar para que o Senhor Deus possa entrar com providência. Pai Santo, diante da Tua presença, aqui está a Tua igreja, Pai. Nós Te louvamos, bendizemos o Teu nome nessa noite. Senhor, mas nós também pedimos uma bênção, Senhor, especial sobre a nação, sobre a terra que está enferma, Pai. Senhor, entra com providência, Senhor. Nós sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas, porque Tu és um Deus que és fiel e a Tua palavra, ela dura para sempre, Pai. Jesus, sara essa terra, nos ajuda, Pai, a caminhar, a viver em Teus caminhos, a entender os Teus propósitos, Pai. É o que nós Te pedimos. Senhor, vai nos hospitais, onde tem tantos seres, Senhor, precisando de respiração. Jesus, sopra novamente nas narinas, Pai, e que haja fôlego de vida, Senhor. Abençoa também as famílias enlutadas, Jesus. Dá o conforto, Espírito Santo. Sara essa terra, Jesus, é o que nós Te pedimos. E que o Teu nome seja bendito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Estevão. Irmão, acabou de... Pai do Senhor, irmãos. Vamos entoar um corinho que tem por título Quão Formoso És. Quem souber, nos acompanhe. Quão formoso és, Rei do universo, Sua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é
som. Pode ser, irmãos? Novamente, né? Quem tiver uma Bíblia, abre em Isaías 61, verso 1 apenas. Isaías 61, verso 1. Isaías capítulo 61, verso 1 apenas. Só esse versículo, irmãos. Prometo que serei breve, como sempre tento ser, para não deixar os irmãos cansados demais. Isaías capítulo 61, verso 1. Como as traduções são diferentes, eu vou ler e os irmãos apenas acompanhem. Diz o seguinte: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Vou ler novamente. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Pode sentar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, peço a Ti, Senhor, que o Senhor nos conduza. E lhe pedimos que manifeste a sua graça nesse momento e traga entendimento em nossas mentes para que possamos entender aquilo que você tem a dizer para nós esta noite. Eu te peço, Senhor, manifeste o seu Espírito e nos conduza seguindo a sua graça, em nome de Cristo. Irmãos, é um fato interessante. Toda vez que alguém me convida para pregar, é algo quase que automático. Alguém me convida, parece que a mensagem é depositada automaticamente na minha cabeça. Lógico que ela vem um tanto bem distorcida, eu tenho que sentar e começar a organizar ela. Quando o Joaquim ele me convidou, isso já tem quase um mês, Joaquim, mais ou menos isso, o Joaquim falou: Alexandre, tem como você pregar no culto de missões? Eu pensei, tem. Quando eu falei tem, automaticamente o primeiro versículo na minha cabeça foi justamente esse. Isaías 61, verso 1. Eu pensei, então é sobre isso que Deus quer que eu comente. Notoriamente, irmãos, que poderia existir pessoas mais aptas a pregar sobre isso do que eu. Sabe por quê? Porque eu sou um indivíduo um tanto incrédulo. Mas alguém deve estar pensando, mas calma, mas você não é crente? Sim. Mas eu sou aquele crente mais incrédulo do que crédulo. Então, digamos assim, quando uma coisa realmente me convencer, tem que ser de alguma forma bem diferente. Então, falar sobre o Espírito Santo, irmãos, é necessário que uma pessoa tenha muita comunhão com Ele. E eu confesso que eu me senti inapto para essa função. Mas como foi Deus que me mandou essa mensagem, eu pensei, bem, se foi Deus que me enviou, notoriamente que Ele vai garantir de alguma forma, alguma instrução nesse versículo. Portanto, irmãos, com base nesse versículo, eu queria tratar de 5 coisas, com apenas este versículo. A primeira delas, eu destaco, quem quiser acompanhar com a Bíblia, eu vou usar exatamente os trechos do versículo e vou explicar cada um deles de acordo com a orientação que eu recebi de Deus. Primeiro, o Espírito do Senhor está sobre mim. Veja só que interessante, antes do profeta Isaías começar a verbalizar tudo aquilo que ele tinha para dizer, ele falou o seguinte: eu não estou falando de mim mesmo, o Espírito de Deus está sobre mim. Primeiro, estou sendo capacitado para fazer uma determinada função. Então veja só que interessante, primeiro ele está sendo capacitado para depois executar aquela função. Por isso que ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim. E um fato curioso, irmãos, e eu tenho percebido na prática, é que chega um momento da nossa vida que nós, como cristãos, não conseguimos avançar se a gente não tiver uma relação com o Espírito de Deus. Não conseguimos. Sabe por quê? Há muito tempo atrás, eu tinha mais ou menos 25 anos, ou seja, tem bastante tempo mesmo. Não parece, mas eu estou com quase 40 anos. É que eu, de vez em quando, eu malho, por isso que eu tenho um aspecto jovem. Nisso então, meus queridos, eu tinha uns 25 anos, e nesse período aqui, nesta igreja especificamente, nós tínhamos um grupo de teatro. E esse grupo de teatro, ele era muito movimentado, tinha muitos componentes. Na época nós tínhamos 27 componentes nesse grupo de teatro. E nós éramos então convidados para várias igrejas. E nós fomos de fato essas igrejas. Mas numa igreja específica, me guarda hoje uma mensagem que a mulher pregou. Nós havíamos terminado de ministrar ou de apresentar o nosso teatro. Foi realmente um negócio muito interessante. O pessoal que trabalhava naquele teatro, aqueles irmãos, aqueles jovens, eles tinham talento para aquilo, irmãos. E eu nunca mais consegui encontrar jovens como aqueles, daquele período. Quando nós finalizamos a apresentação, a mulher subiu na tribuna, era uma mulher dessa altura aqui,
Eu estava sentado na parte de baixo, ela começou a pregar, ela parou a pregação, apontou para minha cara e falou o seguinte: jovem, Deus está dizendo que você já está pronto materialmente, mas te falta o principal. Aí, como eu falei no início da mensagem, eu sou um tanto incrédulo. Eu falei, tá, falta o quê? Te falta o Espírito de Deus. Eu tinha 25 anos naquela época. Passou-se então alguns anos. Eu recebi uma mensagem parecida com essa quando eu estava visitando a Deus Amor. A mulher parou a pregação, olhou para a minha cara e falou o seguinte: materialmente você está pronto, mas te falta agora o Espírito Santo. E uma outra vez, irmãos, eu andando na rua, uma mulher me para e fala a mesma coisa. Aí o camarada que é incrédulo, ele tem que passar a acreditar. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Por quê, irmãos? Apesar de eu me esforçar, materialmente falando, para andar nos caminhos de Deus, vai chegar um momento que você só vai conseguir avançar na sua carreira cristã com a ajuda do Espírito Santo. Você não vai conseguir mais ir adiante. A minha carreira com o Espírito Santo, irmãos, está apenas começando. Sabe quando o profeta, se não me falha a memória, o profeta Ezequiel, quando ele começou a entrar dentro do rio, ele falava: eu entrei em um rio que a princípio me dava nos tornozelos, depois o rio me dava na cintura, depois chegou um momento que já não era mais possível ele andar no rio, ele tinha que nadar. E quando se nada dentro do rio, já não tem mais jeito de você ter controle sobre o seu corpo, porque se a correnteza vier, você vai junto. E nisso, irmãos, me vê aquele versículo que está escrito aqui em João 3,8: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, eu não cheguei nesse nível. Quando eu falei que eu estou na minha jornada com o Espírito Santo no início, eu posso dizer, irmãos, que no meu pé está entrando na água. E falta muito, irmãos. Falta muito. Mas sabe o que me anima? É saber que falta muito, mas eu continuo andando. Falta muito, mas eu continuo andando. Como hoje o culto é de missões, a palavra é voltada justamente nesse sentido. É impossível você fazer missões efetivamente se não for através do Espírito de Deus. Você pode ter a sua melhor oratória do mundo, você pode ter o conhecimento científico mais vasto desse universo, mas sem o Espírito de Deus, a sua missão vai ser uma missão fútil, vai ser uma missão inútil, porque é justamente o Espírito de Deus que nos capacita para essa função, irmãos. Quando o profeta diz: o Espírito de Deus está sobre mim, ele está dizendo: eu estou começando a me tornar apto para fazer este trabalho. Estou começando a me tornar apto. Vamos então para a segunda parte. Então a primeira parte diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. A segunda parte diz o seguinte: porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Veja só que interessante, irmãos. Dependendo da sua Bíblia, a palavra pode estar escrito mansos ou então pobre. E eu me perguntei, por quê? Manso e pobre, eles não têm relação. Se você pegar o seu dicionário, eles não são sinônimos, não têm o mesmo significado. Mas eu comecei a destrinchar o que é uma pessoa mansa, o que é uma pessoa pobre. Primeiro, sabe o que é uma pessoa mansa? É uma pessoa que tem energia controlada. Alexandre, não entendi, vou explicar melhor. Eu fui criado na roça, irmãos, e eu confesso que eu não gostava de roça. Até hoje eu não gosto de roça. Quando eu vou na roça eu fico depressivo. Não sei porquê, mas eu não gosto. Mas só que na roça... Ela não deve ficar surpresa, né? Mas enfim, eu não gosto de roça, irmãos. Por favor, não me chame para a roça. Quiser me deixar triste, me chame para um passeio na roça. Você vai ver um homem lá quase em depressão. Mas enfim, isso é outra história. O meu pai, toda vez que ele pegava um cavalo novo, ele tinha que amansá-lo para colocar na carroça. Meu pai tinha que amansar o cavalo e botar na carroça. Então o que meu pai fazia? Especificamente um cavalo que eu me lembro muito dele, chamado de Trovãozinho. Era o nome do cavalo, ou cavalo infeliz. Meu pai então pegou o Trovãozinho, e o Trovãozinho era meu. Meu pai me deu aquele cavalo e falou o seguinte: Alexandre, amansa o cavalo. E eu pensava que para amansar o cavalo era só você montar sobre ele e estava tudo resolvido. E não era. De maneira que eu imagino que até hoje deve ter cicatrizes dos ferimentos que ele fez na minha cabeça. Que eu montava no Trovãozinho, o Trovãozinho pulava e me jogava no chão. Eu montava em cima do infeliz de novo, ele pulava e me jogava no chão. Até que meu pai me ensinou um esquema: para amansar o Trovãozinho tem que botar ele no toco.
que é justamente você amarra o cavalo no toco e vai só tanjando ele o tempo todo, fazendo ele fazer aquele círculo, até ele amansar. E isso funcionou com todos os cavalos, irmãos. Mas até onde eu me lembro, o trovãozinho, ele não amansou. O trovãozinho, eu nem sei qual foi o destino dele. Mãe, por favor, qual foi o destino do trovãozinho? Ele foi roubado? Graças a Deus ele foi roubado, irmãos. Aquele cavalo me deu muito trabalho. Me deu muito trabalho. Agora entenda, o trovãozinho, ele não era um cavalo que podia ser amansado. Da mesma forma, existem pessoas que não serão amansadas para receber a palavra de Deus. E você não sabe quais são essas pessoas, apenas o Espírito de Deus sabe aonde que deve ser plantada a semente da palavra. Porque existem muitos trovãozinhos, irmãos. Até mesmo no nosso meio tem uns trovãozinhos. Por quê? Veja só o que Isaías está dizendo. O Espírito do Senhor me ungiu. Me ungiu para quê? Para pregar para os mansos. Quem são os mansos? Aqueles que aceitam a palavra. Então não é qualquer um. E por que a tradução também fala sobre pobres? Se você pegar o dicionário e for analisar pobre, o que é pobre? Pobre é alguém que tem falta de alguma coisa. E sabe aquelas pessoas que aceitam a palavra de Deus? É aquelas pessoas que têm consciência que dentro dela falta alguma coisa. Pobre de espírito. Sabe aquele trecho? Pobre de espírito? Eu até pensava que pobre de espírito era uma pessoa burra, uma pessoa ignorante. Não. Pobre de espírito é aquele que reconhece a dimensão da sua ignorância e a dimensão da sua falha. É por isso que a Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus me ungiu para pregar para mansos e para pobres. E por que não está classificando outros? Porque o Espírito de Deus sabe aonde a sua palavra vai ser frutífera. Somente o Espírito de Deus sabe aonde a palavra dele vai ser frutífera. Veja só, irmãos. Como eu falei, a minha jornada com o Espírito Santo, ela começou, mas ainda está em processo. Quando eu andava muito de ônibus, em vez em quando vinham umas coisas sobre mim um pouco esquisitas. O que acontece? Algumas vezes, eu sentava dentro do ônibus, de lado de uma pessoa qualquer, e alguma coisa me incomodava para falar de Deus para aquela pessoa. Isso aconteceu muitas vezes. Depois que eu deixei de andar de ônibus, aí acabou. Aí ficou mais tranquilo para mim. Mas 2 casos eu me lembro. Primeiro caso, eu estava na Asa Sul, entrei no ônibus lotado. Irmão, o ônibus estava lotado. Mas no final, havia uma cadeira vazia. Eu fiquei pensando assim, rapaz, uma cadeira vazia? Eu vou sentar. Eu até pensei que era uma pegadinha dos meninos, botou algum chiclete, alguma coisa do tipo, mas eu investiguei primeiro. Me sentei. Quando eu me sentei, do lado esquerdo meu, estava sentada uma mulher que estava mais ou menos com uns 3 filhos. Todos amontoados no colo dela. Eu acho que foi por isso que ninguém quis sentar lá perto, depois eu entendi. Quando eu sentei do lado dela, alguma coisa começou a me incomodar. Fala para ela sobre Deus. Eu falei, não vou falar não. Não vou falar não. Que loucura é essa? Para que eu vou falar? E continuou me incomodando. Aí eu pensei na estratégia do seguinte, quando estiver faltando uma parada para eu descer, eu falo com ela. Porque se der alguma treta, eu já estou descendo, então não dá mais nada, já fui embora. E eu calculando, quando faltava uma parada para eu descer, eu olhei para aquela mulher e falei o seguinte, irmãos, é loucura. Mas eu olhei para aquela mulher e falei o seguinte, ô senhora, para onde você está levando essas crianças? Ela já me olhou assim com o cara meio suspeita. Ué? Pro colégio. E eu continuei o diálogo. Quando os seus filhos estão no colégio, os seus filhos, eles estão sob a sua proteção? Já agarrou os 3 meninos, já pensando que eu ia sequestrar algum deles, eu acho. Ela falou, não, é porque eles estão longe de mim. Veja só, irmãos. Foi uma coisa que veio assim, quase que como um estralo. Eu falei o seguinte, da mesma forma que quando seus filhos estão na escola, a senhora não pode proteger porque eles estão distantes de você, da mesma forma Deus está te dizendo, volte para Ele para que você receba a proteção divina novamente. Me levantei e saí. E quando eu saí do ônibus, fiquei pensando, o que aconteceu afinal de contas? Eu não entendi, irmãos. Eu não entendi nada. Depois que eu vim começar a entender que aquilo era no mover do Espírito de Deus. Um outro caso, cito o segundo exemplo. Estava eu novamente dentro do ônibus, vindo do Plano em direção a Taguatinga. Novamente o ônibus cheio. Fui em direção ao fundo e lá tinha uma vaga. E dessa vez estava sentado um homem.
um PM. E o PM, ele estava com a arma na cintura. E eu já sentei do lado dele, meio assim, puxando para o lado, né? Com medo, vai que negócio dispara e me fere. Vira só, irmãos. Novamente aquela sensação esquisita, que eu não sei explicar, dizendo o seguinte: fala de Deus só para ele. Não, vou falar não. E eu remoendo, irmãos, a viagem de quase 1 hora, eu remoendo por dentro, não vou falar. E eu calculei, tá bom, vou falar, mas quando estiver bem perto de descer. Quando estava bem próximo da minha parada, eu olhei para aquele homem, no caso um PM, e falei: para que você usa essa arma? Ele já mexeu na arma assim. Ué, eu sou PM, para me proteger? Muito bem. Mas deixa eu te dizer, não importa se você usa arma, não importa se você usa colete à prova de bala, se você não voltar para os caminhos de Deus, nada disso vai garantir a sua sobrevivência. Me levantei, desci e fiquei pensando: o que foi aquilo? Irmãos, e o interessante, depois quando eu olhei para trás e eu pude ver pela janela, o homem estava se derramando em choro, de uma forma que eu nunca tinha percebido, que eu nunca tinha visto. E foi tão constrangedor, porque o ônibus tinha gente. E eu entendi, não fui eu que falei, não fui eu. É isso, irmãos, porque o Espírito de Deus sabe aonde a palavra dele vai ser frutificada. Às vezes nós não sabemos, mas Deus conhece o todo, nós conhecemos uma parte. Mas essa parte que nós conhecemos é suficiente para o Espírito de Deus te usar e você granjear almas para o reino de Deus. Agora imagine, irmãos, se todos aqueles que estão aqui presentes nesse local fossem capazes de ouvir a voz de Deus, do Espírito de Deus, e se conduzir para buscar almas para o reino. Irmãos, essa igreja não teria mais local para ficar pessoas sentadas. Não teria. Mas hoje nós temos um problema bastante sério, sabe qual é? É que nós temos dificuldade de manter até mesmo os irmãos que já estão na igreja. E sabe por quê? Porque poucos querem de fato uma vida com o Espírito de Deus. E nisso então, vamos para a terceira parte do versículo. Então a primeira parte diz o seguinte, irmãos. A primeira parte diz: o Espírito de Deus está sobre mim. A segunda parte: porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. E a terceira parte diz: enviou-me a restaurar os contritos e quebrantados de coração. Usando o dicionário, irmãos, sabe o que significa contrito? É uma pessoa arrependida. É uma pessoa arrependida. Então não adianta você chegar com o evangelho para pregar para uma pessoa que o coração dela não se arrepende, é um coração duro. Você estará gastando o seu tempo. Mas somente o Espírito de Deus, irmãos, sabe qual é o coração que é duro e o coração que não é duro. Mas aqui o Isaías está dizendo: Deus me ungiu para pregar para os mansos e para os pobres. Me ungiu para pregar para os contritos, para aqueles que são arrependidos de coração. Sem arrependimento, irmãos, não existe evangelho. Não existe evangelho. E não fique pensando que esse arrependimento é só aquele arrependimento do início da sua carreira cristã. Não, nós como cristãos temos que nos arrepender todos os dias, porque nós erramos todos os dias. Erramos todos os dias. E quando nós erramos e reconhecemos, nós nos enquadramos exatamente nesse versículo aqui, nesse trecho: restaurar os contritos de coração. Restaurar os contritos de coração. Então somente aquele que reconhece que está quebrado é que pode ser restaurado. Somente aquele que reconhece que está quebrado é que pode ser restaurado. Somente. Veja só, irmãos, o que o próprio Davi escreveu no Salmo 51. Vou ler o verso 9, 10 e 11. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Verso 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ele não desprezará. Irmãos, todo mundo conhece a história de Davi. É um camarada que errou horrores. Errou horrores. Mas é um homem, o único na Bíblia que é chamado homem segundo o coração de Deus.
Então a gente para analisar, eu não sei quais são as categorias ou quais são as características que Davi tinha para que Deus amasse tanto Davi a ponto de dizer, esse camarada é um homem segundo o meu coração. Mas eu posso destacar uma característica, ele tinha uma habilidade imensa, irmãos, de se arrepender dos erros. Ele tinha uma habilidade imensa de se arrepender dos erros. Davi, irmãos, olhando a história dele, foi cometendo erro e se arrependendo, cometendo erro e se arrependendo, cometendo erro e se arrependendo, porque ele sabia, de tudo que eu posso perder, eu não posso perder o Espírito de Deus. Porque ele sabia, irmãos, que somente através do Espírito de Deus é que realmente conseguiríamos alcançar o reino de Deus. Somente através do Espírito de Deus. Não se engane, irmãos, não se engane. Você, pelo seu esforço próprio, nunca, jamais poderá alcançar o reino de Deus. Precisamos do Espírito. Precisamos do Espírito. Vamos então avançar, irmãos, para a quarta parte do versículo, que diz o seguinte: e enviou-me a proclamar liberdade aos cativos. Então veja, o Espírito de Deus me ungiu para pregar para os mansos, para pregar para os contritos ou para os arrependidos, e agora para pregar para os cativos. Quem são esses cativos? Vamos entender. Cativo, irmãos, em nosso dicionário, significa o seguinte: quem perdeu a liberdade ou alguém que é forçado à escravidão. Cativo é isso, é uma pessoa que perdeu a liberdade ou que é forçado à escravidão. Esse é cativo. Para vocês entenderem melhor, tem um filme que eu acho bem interessante, chamado Deus Não Está Morto. No trecho do filme, especificamente, uma senhora está conversando com o filho dela. O filho dela é um senhor, na verdade um senhor não, é um rapaz muito bem sucedido financeiramente, cara rico. E aquele homem então chega em sua mãe, que no caso era uma cristã genuína, no filme, né? Não sei se na vida real era. E naquele momento, o filho começa a contar para a mãe todo o sucesso que ele obteve na vida. E a mãe dele já estava com Alzheimer, estava perdendo a memória. A mãe ouvia ele falar, mas não reconhecia. Mas naquele dia específico, enquanto a mãe, ou melhor, enquanto o rapaz estava falando com a mãe, dizendo o seguinte: mãe, eu tive sucesso, eu consegui granjear, eu sou muito importante. E a senhora não sabe disso. Ele se levantou e estava para sair. Naquele momento que ele estava para sair, a senhora recobrou a consciência e falou o seguinte para o filho, frase para mim poderosíssima, falou o seguinte: uma gaiola de ouro ainda continua sendo uma gaiola. Uma gaiola de ouro ainda continua sendo uma gaiola. O que significa, irmãos? Significa que em nosso meio existem pessoas que são cativas e nem mesmo percebem que são. Existem pessoas em nosso meio que são cativas e nem percebe que são de fato. E vou dar um exemplo, irmãos. Existem pessoas que são cativas da preguiça. Ela tenta se livrar da preguiça e não consegue. Existem pessoas que são cativas da prostituição. Por mais que ela tente se livrar, não consegue. Tem pessoas que são cativas da maledicência. Por mais que ela se esforce para não fofocar, ela não consegue. Existem muitos cativeiros, irmãos. Recentemente, eu tive um baque, vou falar um baque emocional, porque eu fui traído por um amigo muito próximo. E, de fato, fiquei chateado com ele, irmãos. Fiquei muito chateado. Ele não é da igreja, era um amigo de trabalho. Não vou contar o relato, porque o relato é um pouco extenso, e não é o propósito da mensagem. Mas, esse camarada, ele me passou uma perna de tal maneira que nunca na minha vida eu havia sido traído desse jeito. E eu confesso, irmãos, que eu nunca senti ódio na minha vida, mas daquele camarada eu senti muito ódio dele. E isso foi no mês de dezembro do ano passado. E minha raiva era tanta, irmãos, que eu pensava comigo mesmo: se eu encontrasse esse camarada no meio da rua, era provável que eu o espancasse, que eu o ferisse e ainda risse na cara dele, de tanta raiva que eu estava dele. Mas eu tentei manter uma vida cristã. E todas as vezes, pela manhã, que eu dobrava meus joelhos para orar, a imagem do infeliz vinha na minha mente. E eu tentava orar e não conseguia. Passou o mês de dezembro, passou o mês de janeiro. Quando chegou no final de fevereiro, irmãos, eu pensei: Senhor, eu já entendi o que o Senhor quer. O Senhor quer que eu perdoe ele. Mas eu vou perdoar ele, não é por causa dele não, Senhor. Eu vou perdoar ele porque o Senhor quer que eu perdoe. Eu estava barganhando com Deus. Então eu vou perdoar ele, Senhor. Mas lembre-se,
não é por causa dele não, é por causa do Senhor. Já que o Senhor está pedindo perdão, eu vou perdoar aquele infeliz. Irmãos, é nesse momento que eu queria que vocês pudessem entrar na minha cabeça, entrar no meu coração. É um negócio tão estranho, que quando eu falei, perdoo ele, não por causa dele, mas por causa do Senhor, parece que eu fui liberto de um cativeiro, irmãos. Que já tinha 3 meses que eu estava preso. Tinha 3 meses que eu estava preso, que eu não conseguia perdoar aquele camarada, não conseguia. Mas quando o Espírito de Deus me tocou, e eu percebi que não havia outra forma de ser cristão, a não ser perdoando ele, eu perdoei ele. Não por causa dele, irmãos, mas eu perdoei ele porque Deus exigiu de mim. Eu entendi algo do tipo, Alexandre, se você quiser continuar a sua carreira cristã, é necessário que você perdoe aquele indivíduo. Porque eu entendi, irmãos, que quando eu não perdoava ele, eu estava carregando aquele camarada nas minhas costas. Para onde eu ia, eu carregava ele nas minhas costas. Mas quando eu perdoei, irmãos, hoje, eu consigo pensar nele, orar por ele, pedindo que o Senhor abençoe ele e também abençoe a família dele. E digo isso, meu, com toda a sinceridade do mundo. Antes eu não conseguia, mas hoje eu consigo. Por quê? A minha caminhada com o Espírito Santo, ela ainda não terminou, mas é contínua. Ela é contínua. Então veja que interessante, irmãos. Eu estava cativo de um sentimento de ódio que eu não consegui me livrar. Quem não me conhecia externamente poderia até falar assim, não, Alexandre, está tudo bem, mas eu conhecia o meu interior, eu sabia qual era o sentimento que eu guardava em relação àquele homem, eu sabia, e o Espírito de Deus conhece, irmãos, o nosso íntimo. É por isso que quando Isaías diz, o Espírito de Deus me ungiu para pregar para os mansos, para pregar para os cativos, e para pregar para quem? Os oprimidos e contritos de coração. Portanto, irmãos, você tem consciência aonde você está sendo cativo. Você tem consciência aonde você está sendo cativa. O Espírito Santo, ele está o tempo todo te avisando sobre isso. Enquanto ele te avisa, irmãos, há esperança. Enquanto ele te avisa, ainda há esperança, porque ele quer te trazer você de volta. Agora, a partir do momento em que você não sente mais essa voz, irmão, comece a se preocupar. Comece a se preocupar que alguma coisa está muito, mas muito, extremamente errada com a sua vida. Um cristão que consegue pecar e mesmo assim manter-se como se nada tivesse acontecido, é um cristão que está com um problema sério, chamado cauterização do coração ou cauterização da consciência. E o Espírito de Deus, irmãos, ele não foi chamado para esse tipo de coisa, porque ele precisa de um terreno em que haja arrependimento para trabalhar. Continuando, meus queridos, me veio agora um caso na mente, irmãos. Vou contar aqui rapidamente, tá? Porque eu não quero deixar a mensagem muito extensa. Vira só como a palavra de Deus trabalha. Conheci um rapaz no Paranoá chamado Pedro. Jovem fenomenal. O Pedro, isso narrativa dele, tá? Não estava presente. O Pedro, ele tinha um problema que a maioria dos jovens tem, que é relacionado à questão da carnalidade. E o Pedro, ele tentava se libertar desse vício por muito tempo. Segundo o relato dele, tinha uns 3 anos que ele sempre cometia de forma recorrente o mesmo erro. Até que uma vez, ele foi em um congresso, relato dele. E ele disse que no congresso, ele continuamente era incomodado sobre aquele erro que ele cometia constantemente. E naquele congresso especificamente, veja só que interessante, irmãos, preste bem atenção nisso. Naquele congresso que ele era incomodado de forma recorrente, ele disse que o pregador, quando estava finalizando a mensagem, ele estava falando sobre Davi e Golias. O pregador parou a mensagem e falou o seguinte: aqui em nosso meio, segundo o relato dele, irmãos, o local estava lotado de pessoas, era um congresso de jovens. Era um congresso de jovens. O pregador parou a mensagem, havia então, sei lá, umas centenas de pessoas. O pregador parou a mensagem e falou o seguinte: aqui entre vocês tem um jovem que vem pecando recorrentemente no mesmo erro. Deus quer dar liberdade para ele. Para você ter certeza que é você, você vai sentir um toque agora. Segundo o relato dele, quando ele sentiu o toque, ele começou a chorar de forma copiosa e não conseguia parar. O pregador deu a seguinte ordem: agora você. E interessante que, segundo o relato dele, tá, irmãos, não estava presente. Ele disse que à medida que ele começou a chorar, outros jovens que estavam próximo dele começaram a chorar junto com ele. E o pregador deu a seguinte ordem: você que está com esse erro, feche a sua mão como se estivesse com uma pedra na sua mão. Você vai rodar essa pedra.
E assim como Davi derrubou Golias, você vai lançar essa pedra nesse seu pecado e você nunca mais vai cometer esse pecado. Agora faz de conta que você vai jogar essa pedra no pecado. Segundo o relato do Pedro, tá, irmãos? Não estava lá. O Pedro disse que começou a balançar a mão. Mas quando ele olhou para o lado, tinha muitos outros jovens balançando a mão junto com ele. Porque deu para entender, eu acho que não era apenas um, né? E Pedro então começou a balançar aquela pedra, simbolicamente falando. E quando o pecador disse, pode jogar, acerte bem na cabeça desse pecado miserável. Ele disse que lançou a pedra. Diz que quando lançou a pedra, ele disse que teve a sensação de um peso que estava sobre a vida dele durante vários anos foi tirado. E segundo o relato do Pedro, ele disse que depois daquele dia, ele nunca mais cometeu aquele mesmo erro. Nunca mais. Por que eu estou contando isso, irmãos? Para vocês perceberem o poder que há numa palavra ungida pelo Espírito. Por quê, irmãos? Hoje, eu devo reconhecer que é possível uma pessoa subir sobre um púlpito qualquer, ministrar a palavra de Deus com eloquência, consciência e com entendimento. Mas a transformação só virá efetivamente se essa palavra estiver sendo regada pelo Espírito de Deus. Somente o Espírito de Deus, irmãos, é que de fato trará transformação aos corações. Por mais que eu tente fazer um teatro ou qualquer outra coisa do tipo, somente o Espírito de Deus pode trazer as transformações. A última parte do versículo, irmãos, diz o seguinte: então o Espírito de Deus o enviou para proclamar a abertura de prisão aos presos. Proclamar a libertação ou a abertura de prisão aos presos. E eu fiquei pensando, presos? Será que isso aqui é uma linguagem figurada? Não. Literalmente, irmãos, aqui esse trecho está falando de presos que são trancafiados de verdade. Sabe por quê? Porque em outras traduções, essa palavra presos está traduzido como algemados. E eu pensei, calma aí, mas você já falou sobre os cativos, e os cativos nesse caso está se referindo a uma pessoa que está sendo escravizada por alguma coisa. Você já falou que a pessoa estava sendo escravizada por alguma coisa? Então esses presos aqui é uma outra categoria. E esses presos aqui, irmãos, sabe quem são? Os presos injustamente. Literalmente, irmãos, dentro da nossa prisão, não só a nossa prisão de Brasília, mas do mundo inteiro, existem centenas e mais centenas de pessoas que foram presas injustamente. E na Bíblia, irmão, nós temos dois casos. Primeiro caso, Pedro, quando foi preso, ele foi preso injustamente. A igreja estava orando para que Pedro fosse liberto. Quando um anjo foi até a prisão e libertou a Pedro, até Pedro ficou atônito, ficou pensando, rapaz, quer dizer que eu fui liberto da prisão mesmo? Pedro não foi liberto de uma prisão figurada, ele foi liberto de uma prisão verdadeira. O mesmo caso aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Eles foram presos injustamente. Deus foi lá, rompeu as cadeias e os tirou para fora. Hoje em dia, irmãos, pelo menos eu não tenho um conhecimento de casos de pessoas que foram libertas de prisão com a ação de Deus. Mas eu conheço centenas e centenas de casos de pessoas que foram libertas das prisões por pessoas advogadas, cristãs, que acreditavam que a justiça estava sendo ocorrida. Muitos casos, irmãos. Lógico que esse caso aqui não se aplica a nós necessariamente falando, porque nós não temos poder de justiça para de repente libertar um cativo que foi preso injustamente. Mas eu tenho percebido, irmãos, que no mundo inteiro Deus levanta advogados que estão em sua presença para fazer esse tipo de trabalho. Então vira só que interessante, irmãos. Já estou finalizando. O versículo então começou falando sobre o quê? O Espírito de Deus me ungiu, primeiro, para pregar para os mansos, para pregar para os contritos, ou seja, para aqueles que se arrependem, para pregar para os cativos e para pregar para aqueles que foram presos injustamente. Então note que o Espírito de Deus os capacitou, ou bem melhor, capacitou o indivíduo para pregar para 4 pessoas, ou para 4 classes de pessoas: mansos, contritos, cativos e presos. Mas nenhum deles, irmãos, em nenhum deles sem o Espírito de Deus. Nenhum deles sem o Espírito de Deus. Se coloquem de pé. No final bem melhor, irmãos, no capítulo 61, no verso 3, a parte B, fala o seguinte, já é o próprio Isaías dizendo: depois que ele falou que o Espírito de Deus ungiu para pregar aos mansos, aos contritos, aos cativos e também aos presos, ele falou o seguinte: para que fazer tudo isso? No versículo 3 ele explica: a fim de que se chamem
carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Tudo isso, irmãos, todo esse projeto do Espírito de Deus sobre nós para efetivar missões é para ser uma única e exclusiva coisa: carvalhos de justiça. Carvalhos de justiça. Para aqueles que são curiosos, ao chegar em casa, pesquise na internet o que é um carvalho. Vocês vão perceber, irmão, que o carvalho é uma árvore tão poderosa, que à medida que ela é açoitada pelo vento, mais poderosa ela se torna. À medida que o vento bate naquela árvore, mais forte ela se torna. Da mesma forma, é o indivíduo guiado pelo Espírito de Deus, irmãos. Quanto mais sarrafo ele toma, mais fundo ele nada. Quanto mais tentação ele sofre, com mais dificuldade ele está passando, mais ele nada. Porque, irmãos, a jornada com o Espírito, ela começa com o seu pé, mas ela tem que finalizar te cobrindo, para chegar no momento em que você possa dizer: eu não sei para onde vou, nem o que fazer, estou apenas dependendo do Espírito de Deus. Eu ainda não cheguei nesse nível, irmãos. E eu não sei se até o fim da minha vida eu vou conseguir chegar a esse nível, de me entregar por completo no Espírito de Deus e falar o seguinte: Senhor, faça o que o Senhor quiser, literalmente. Não me importa qual vai ser a sua vontade, pode fazer o que o Senhor quiser. Eu ainda não cheguei nesse ponto, irmãos. Mas eu acredito, irmãos, que aqueles que conseguiram chegar nesse ponto, eles não vão ser mais naturais, mas vão viver literalmente o sobrenatural de Deus em suas vidas. Orando: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço por esse momento, Senhor. E lhe pedimos, segundo a sua graça e misericórdia, que nos ajude a conduzir nossas vidas através do seu Espírito. Porque entendemos, Senhor, que o processo às vezes é trabalhoso, que muitas vezes abrir mão das nossas vontades não é coisa fácil. Mas acreditamos piamente que através da sua graça, da sua misericórdia, nós podemos nos tornar melhores em sua presença. Podemos nos tornar, Senhor, instrumentos para alcançar mansos, para alcançar contritos, para alcançar cativos e para alcançar até mesmo aqueles que estão presos, segundo a sua misericórdia. Nos conduza, Senhor, segundo a sua bondade. É isso que pedimos em nome de Cristo. Amém.